A partir de agora, está entrando no ar Mídia Mineira em Debate. Mídia Mineira em Debate. Nosso convidado, como eu já adiantei aqui, é o ex-prefeito William Lobo de Almeida, que nos dá a honra de estar aqui conosco hoje. Boa tarde, William. Boa tarde, Marcos Gama. É uma satisfação e um prazer muito grande ser seu convidado aqui para poder participar desse programa aqui. Você que tem dado grande destaque às notícias da nossa cidade, de nossa região, muito visitado, muito frequentado. Fico muito feliz e seguro de estar ao seu lado. O Maurílio Rodrigues, com essa experiência, esse ícone aí do meio de comunicação, quantos anos, e fico seguro, né, na fortaleza colocada pelo Maurílio Rodrigues, sempre explanando o nome do nosso Senhor, né, do nosso Deus maravilhoso, que é Ele que nos guia, Ele que nos dá o ar que respiramos, o nosso elemento. Nós sabemos que temos muitas lutas, muitos desafios, Maurílio, mas o nosso Deus, Ele dá aquilo que a gente pode suportar, né? É entregar a nossa vida nas mãos dele. É o Deus do impossível. Então a gente fica muito feliz de poder participar desse programa com vocês aqui. Muito bem. E o William também é o presidente aqui do PSDB de Cataguases. E a gente queria saber já de início aqui, como que anda a política aqui em Cataguases, William? Como é que você está vendo essas movimentações políticas aí? Ô Marcos, nós sabemos aí que tem um período aí todos aguardável, inclusive hoje vendo que a presidente, uma comunicação que ela está para vetar o financiamento de campanha aí, né? Contrariando muitas das vezes a questão do deputado que foi aprovado na Câmara, do Senado, e aguarda ansioso essa questão das janelas, se o pessoal vai poder se deslocar para outro partido ou não, essa mudança das cadeiras. Mas mesmo sendo presidente do PSDB, eu tenho me postado sempre a trabalhar num projeto que seja Cataguases como prioridade, não pensando somente no PSDB, mas de vários partidos juntos aí numa caminhada. Sempre governei para todos, não só para o meu partido, o PSDB, e a nossa visão é fortalecer todos os partidos que estarão junto conosco na base, para que possamos ir para uma campanha com o candidato a prefeito, com o candidato a vice, com os vereadores, com a equipe aí de primeiro escalão, e vou continuar naquela linha, o Marcos, apresentando não briga pessoal das pessoas, denegrindo, achando que eu sou superior a outras pessoas, sempre com a sabedoria de estar ouvindo todas as lideranças da nossa cidade, e dizer que nós deixamos um legado aí, não prometendo aquilo que nós vamos fazer, ou partir para uma aventura, né, que a gente queira fazer, mas nós já iniciamos um trabalho, e digo a você que fiquei muito feliz, né, com o nosso mandato aí que nós fizemos em Cataguases, porque eu acho que a educação, a responsabilidade é muito grande. Eu sendo um professor aumenta mais ainda, que eu acho que toda transformação passa pela educação. A educação é o pilar, e muitos dizem assim, o prefeito William teve a educação contra ele, teve isso. Nós sabemos que nós não tivemos a educação contra nós na nossa campanha. Nós tivemos foi um plantel de mentiras que foram plantadas na cidade, e muitas das vezes chegaram também à escola esses fatos. E muitos que se posicionaram contra hoje estão a favor. E digo para você o seguinte, que essa política rasteira que nosso município vive, das pessoas muitas das vezes já começar a fazer campanha prometendo as pessoas de vice, prometendo cargo às pessoas de secretaria. Quero deixar aqui uma palavra de responsabilidade, Maurílio, e dizer que nós estamos passando por um processo aí, mas se alguém perguntar que tem vice, que tem secretário definido, eu acho que não parte somente de mim da decisão. Eu quero estar ouvindo sempre a comunidade, sempre todas as lideranças. Eu não sou o senhor dotado de todo o conhecimento, de toda a sabedoria. Nós vamos deixar o trabalho fluir da melhor forma possível, e não vamos trabalhar oferecendo às pessoas coisa que amanhã depois Cataguases possa repetir a dose do que aconteceu na eleição passada. Secretaria de Educação oferecendo para mais de 20 pessoas, da agricultura, de esportes, e a hora que chega na prefeitura, né, Marcos, tem que reduzir. E eu digo para você que o momento difícil que o nosso país vive, hoje seria viável algumas até secretaria virar coordenadorias de início, Maurílio, até passar esse momento de crise,
da cidade, porque há um anseio da população da redução, principalmente de cargos comissionados, nesse momento, para que possa cumprir com seriedade os compromissos do município, do estado e do país. Inclusive, teve há pouco tempo uma entrevista coletiva do prefeito Cezinha, que ele disse que o FPM de Cataguases caiu muito. E eles estão tentando ver algumas medidas, como cobrar a dívida ativa do pessoal que tem menos de 5 anos, e também a mudança das secretarias ali para o protocolo. Como é que você vê essas medidas e sobre essa arrecadação do município? Eu fico triste, Marco, que as medidas aí, as falas vêm primeiro do que a ação. Nós temos que ter primeiro a ação para depois embutir a fala. É igual certo. A presidenta Dilma falou que ia fazer uma reforma ministerial, quando chegou, falou que ia ser divulgado na quarta-feira, não conseguiu. Quando chegou na sexta, ontem, que todo mundo aguardava ansioso, não foi divulgado, foi para a semana que vem. O que é isso aí? Isso é um erro de planejamento. Nós, quando formos por meio de comunicação, quando eu vier aqui para dizer alguma coisa, divulgou uma proposta, eu já tenho que vir com uma proposta bem planejada, né? Uma organização bem executada, para quê? Para que depois não caia no vácuo, no vazio. E a gente vê que o nosso país, né, o nosso município, vive aí falácias de palavras que são jogadas ao vento e depois são mudadas. Por que não foi feito isso ainda? Vai ser feito? Nós sabemos que a questão da queda do FPM, eu fui diretor durante 4 anos da Associação Mineira dos Municípios, e nós tínhamos indicadores, Marcos, que definiu que dentro de 3 meses já dava uma visão no quadro, como é que estaria sendo colocada a nossa receita. Então, nós já tínhamos diagnósticos que apresentavam essa queda assustadora de arrecadação, que passa a todos os municípios, estados, a União, aí com muita propriedade dizer para vocês que o município não tomou nenhuma atitude até hoje, o município não reduziu secretaria, o município não reduziu cargos comissionados, não diminuiu a sua folha. Então, como a questão de aluguéis, a gente observou que não foi definidos. Quando nós juntamos Secretaria de Educação com o de Esporte, que já era para ter acontecido, ou juntasse a Indústria e Comércio com a Agricultura, nesse momento, Maurício, difícil que você não tem repasse de receita, para que pudéssemos cumprir com êxito a missão com os nossos fornecedores. Teve inclusive um momento quando você assumiu que você chegou a reduzir o seu salário. É aí que eu digo, né? Eu tenho até medo quando as pessoas chegam a falar assim, não, eu quero ser candidato a vereador, que eu quero ajudar, que eu não preciso de dinheiro. Eu vou ser candidato a prefeito porque eu não preciso de dinheiro. Nós vimos isso no passado. Eu preciso de dinheiro, Maurício, você precisa, o Marcos Gama precisa, mas nós temos que valorizar o que a gente recebe. Nós somos servidores, qualquer um que ocupa cargo público, eu sou um professor, eu sou um servidor do povo, eu sou pago pelo povo. Então eu tenho que dar o melhor de mim para retribuir o que eu recebo. Então eu acho que as pessoas, na verdade, que diziam que não precisavam de recurso, Marco, muitas das vezes que não sabe a dificuldade. Eu sou feliz até as etapas de dificuldade que eu vivi, né? Passei muitas das vezes, né, aperto na minha vida, mas aquilo me deu crescimento para me valorizar. O que é a vontade da gente querer comer uma coisa e não ter aquilo que a gente queira? Não de arroz, feijão, graça aqui não, mas assim, a vontade de ter um prato especial até para você comer e não ter, às vezes, uma vontade de viajar que a gente via. Eu fui conhecer praia com 15 anos, quando eu estava na Fundição Cataguases, né? Eu era desde menino, via só as fotos das pessoas que estavam vindo para a praia e me dava aquela vontade. Mas o dia que eu conhecia, tudo é banal na nossa vida, tudo é uma coisa fictícia. A gente tem que, Maurício, dizer que essas coisas são tudo vagas na nossa vida. Nós temos que ter a visão que Deus dá essas etapas para nós. O administrador público ele tem que ter muita prudência, muita seriedade e muita responsabilidade. Por quê? O que nós vemos no país, que a gente vê o município, é a perda de credibilidade. Porque você ter dinheiro é uma coisa, Maurício. Agora, você ter dinheiro para honrar os compromissos do país hoje, do estado, do município, com a dificuldade financeira é outro. Então, quando a gente deixa de cumprir os nossos compromissos, com os pagamentos em dia, principalmente, William, o que você diz para mim que é o mais importante para você do município? Primeiro, a engrenagem tem que funcionar da melhor forma possível. Você tem que colocar uma graxa, um óleo, tem que fazer manutenção. E quando você começa, Maurício, a atrasar o salário dos servidores, a engrenagem já começa a parar. As pessoas já começam a deixar de acreditar. Então, o maior patrimônio que o município tem é os servidores. Faço aqui de coração. Eu acho que o que nós conseguimos concretizar em Cataguases foi graças aos servidores. Aí a pessoa fala assim, William, mas você era política contrária, né? E aquela coisa boba, vai ser política contrária, não conseguiu nada ou não vai conseguir nada. O que aconteceu? Aí eu digo, mano, o seguinte,
que eu consegui obras igual o São Marcos, canalização do Beira-Rio, Casa de Maria, Casa de Passagem, tudo recursos que vieram do governo federal, mesmo sendo de oposição. Mas eu tinha uma equipe maravilhosa, que eu tenho que agradecer na prefeitura, que estava antenado nos anseios dos nossos sonhos de concretização. Que foi, hoje nós temos um governo municipal que é ligado ao governo estadual, ao governo federal, e a gente não vê nada. Eu queria pelo menos ver um Fiat chegando, Maurício, aqui em Cataguases para transportar um doente. Eu, há poucos dias, fui doar sangue. E fiquei com vergonha, fiquei muito triste da frota de veículos que eu deixei na cidade. Está tudo guardado aí, que depois, com o tempo nós vamos mostrar para reviver a memória das pessoas. Eu fui num carro que praticamente o amortecedor estava todo deteriorado, o carro batendo. E parece que ainda está indo para Além Paraíba ainda, não está indo para Leopoldina. Então o que eu fico triste? De ver que aos poucos só ficou palavras. Mas não de forma alguma, Marcos, vim aqui denegrir as pessoas da administração pública. Eu respeito o prefeito, respeito o vice, respeito, né, os vereadores da base. A gente está aqui discutindo questão administrativa, que nós temos condições de estar mostrando os defeitos e ao mesmo tempo dar soluções da melhor forma possível. E cada vez mais tentar melhorar e fortalecer essas conquistas. Certo. Eu queria dizer uma coisa. Só lembrar o pessoal que se quiser participar, o telefone está liberado. Está liberado, 3422 tá? Já tem o ouvinte na linha aqui para falar. Olha só, vamos lá. Alô, boa tarde. Alô? Cobertura das quadras. Quem fala? Fala com ele, Edmar. Pois não, Edmar? Cobertura das quadras que ele fez. Tá lembrando aí. Tá certo, Edmar. Tá certo. O Edmar, um grande abraço, muito feliz da sua participação, né? Revivendo também a minha memória. Eu lembro que quando nós assumimos a prefeitura, a praça de esportes, aquela grande conquista, nós colocamos filtro na piscina, e a praça de esportes, o dia que chovia, que dava aquela neblina na parte da manhã, as pessoas não tinham condição de desenvolver atividade física na praça de esportes. Conseguimos construir uma nova quadra com cobertura e tudo. O poliesportivo, o telhado estava completamente deteriorado, nós reformamos, inclusive fizemos a adequação que era exigida pelo Corpo de Bombeiros para que pudesse fazer os grandes eventos. Hoje eu fico feliz, tenho que parabenizar até a Zumba que está acontecendo, até o Caetano da aula, que foi meu professor de Karatê na época. Legal. Fico feliz, mas nós reformamos os banheiros, fizemos as adequações necessárias, Marco, que o Corpo de Bombeiros exigiu, e hoje deixamos, como várias quadras em Cataguases. Na Nedina Prata, a quadra do Colégio Cataguases, do Francisco Inácio Peixoto, quando eu fui diretor, que é maior. E o Francisco Inácio Peixoto, na verdade, me lembra que eu fiz aquelas obras lá antes de ser prefeito. Eu não falava, vamos fazer não. Quando eu fui ser candidato, Marco, já tinha um projeto, né, para mostrar para a população de gestão. Uma coisa é administrar uma coisa privada, outra coisa é público. Porque público, o gestor tem que estar muito bem antenado. O que é empenho, o que é verba carimbada, qual recurso pode ser destinado para a educação, para a saúde. Porque um erro cometido pode prejudicar toda a engrenagem, toda a máquina de funcionamento da administração. Quando você começou a sua administração, inclusive eu, como radialista na época, estive presente na sua posse, lá na prefeitura municipal, e me recordo que naquela época Cataguases vivia uma terrível enchente. Cataguases estava praticamente com vários pontos isolados, Aracati, os distritos, situação delicadíssima. E inclusive me recordo que foi até uma cerimônia muito simples, muito rápida, porque a sua intenção era justamente tomar posse e voltar ao trabalho naquele momento de enchente pelo qual a cidade, a redondeza atravessava. Como é que foi para você, William, viver, fazer aquela posse rápida, e você já começou a trabalhar imediatamente? Onde lembrar aí, né, que isso aconteceu, Marcos, na verdade, dia 17 de dezembro, né, antes de estar assumindo o mandato, né, de 2008, e quando eu cheguei na época para conversar com o Dr. Tarcísio, né, me oferecendo e prontificando junto com a equipe naquela transição de estar dando o apoio necessário, e eu tinha a experiência de vida, né, de ter vivido a minha infância toda no bairro Pouso Alegre, ter passado muitas das vezes pela enchente. Eu revivia na minha memória todo aquele sofrimento, e imediatamente, em contato com o governo de Minas, nós direcionamos máquina, alimentos, cobertores, não só para o Pouso Alegre.
Eu lembro que nós chegamos de aeronave em Vista Alegre, ô Marcos, Aracati não tinha como pousar, que estava completamente alagado. Em Vista Alegre, as pessoas aguardavam a chegada minha e do coronel, com muitas cestas básicas. Eu não tive como ir no alojamento, inclusive uma pessoa maldosa falou: o William fez pouco caso, não veio aqui entregar no alojamento, porque nós chegamos com o helicóptero e tinha que voltar rapidamente para dar suporte. Mas nós ficamos, eu dormi 2 noites dentro da prefeitura, da Câmara, na verdade, que é a primeira vez. E o que mudou, o que transformou daquele período para lá? Sem ser as palavras, mas a ação. O que mudou, na verdade, o Marco, foi a questão da implantação, da criação da Defesa Civil, com equipamento de réguas medidoras. Deixamos um plano montado nova, e hoje nós sabemos a região que é alagada primeiro, que nós temos uma diferença aí, a água que vem de Santa Maria, da neblina que vem e enche o meio pataca, e tem uma outra água que vem da região do Rio Pombo, de Guidoval, que é o que vem pela Vila Minalda, pela Grande. Então, são 2 divisores aí que tem que ser observado. Mas hoje há um legado, hoje há capacidade de avisar a população que tire seus pertences. Existe um plano de contingência. Contingência, antes que as pessoas percam alguma coisa. A partir daquele momento, então, daquele momento de crise, de enchente, é que você, no caso aí, você vislumbrou uma necessidade urgente de uma implantação de uma defesa civil mais bem equipada, mais bem preparada. Inclusive pessoas, né, que às vezes não tinham capacidade nenhuma de primeira, que trabalhavam nos serviços urbanos, foram identificadas, foram observadas por nós e passaram a fazer parte da Defesa Civil, que presta um grande serviço, não só no período das enchentes, mas em outras das funções, na verdade, trabalhando afim com a população. O próprio Carlinhos Pires surgiu com você. Na verdade, nós iniciamos, para dar até uma visibilidade, com o Sargento Jorge, que era um militar, muito bem até lembrado. aquela colocação do militar de carreira, um homem de carreira honrada, de uma pessoa, um exemplo de pai, de família, um homem maravilhoso. E depois ele pediu para sair daquele que queria estar descansando, que aposentou. Aí eu convidei o Carlinho Pires, que trabalhava junto com ele também na parte técnica, que desempenhou um grande trabalho. Tem que continuar a desempenhar essa função até hoje. Então foi um legado de conquista. Como na questão social, quantos anos aguardava a Casa de Maria, que era um lugar que atendia mulher, né, que atende vítima de agressão, de abandono. Nós conseguimos criar como a casa de passagem. Ontem eu tive a notícia que os móveis estão quebrados, tem faltado as coisas, Maurício, na casa de passagem, mas foi conquistas da parte social, não só essa questão esportiva. E nós deixamos um legado de indicadores, Marco, e muitas das vezes eu fico feliz com a fala das pessoas. Pessoas às vezes chegam perto da gente, pedem desculpa, falam: poxa, eu errei na questão do voto, com mentira, negócio de Copasa, né, que foram colocadas na coisa, e pagamos para ver. E muitas das vezes um governo que estava dando certo, o povo não merecia, Marco. Com relação às questões de Copasa, William, eu não vou poder deixar de perguntar, porque teve uma declaração em outra emissora aí do ex-prefeito também, doutor Tarcísio, que ele disse que gostaria de ter negociado com valor maior a venda do esgoto para a Copasa. Isso era possível? Ô Marcos, eu respeito muito o doutor Tarcísio, né, pela carreira honrada dele, pela seriedade e tudo, mas isso eu não posso me calar, que nós temos fatos comprovatórios. Inclusive o doutor Tarcísio ficou de mal com o Ricardo Dias, que ele mandou para a Câmara a aprovação do plano, na época do tratamento de esgoto. Ele também entendia que foi mandado. Inclusive o plano foi para a Câmara com o nome errado de outra cidade. Dentro do projeto não estava o nome de Cataguases, tinha um nome com um erro de outra cidade, foi copiado de outra cidade. E houve até um desentendimento quando o Ricardo começou a fazer audiência pública dos distritos, num bairro, no outro, e não foi aprovado. E naquele momento que foi enviado aquilo para a Câmara, Marco, não era obrigatoriedade, não era lei. É muito fácil de negociar. Vou dar um exemplo bem claro. Deu, na verdade, virar para você e falar: Marco, eu quero vender o meu carro. Mas eu quero vender o meu carro, eu quero que você me pague 50 mil e me dê um apartamento. É fácil falar isso aí, a gente querer. Quando até ser obrigatoriedade, você pode falar o que você quiser. Quando vira lei, quando vira obrigação, você não tem mais prazo para poder negociar. Você tem que atender. Mas então, mesmo assim, naquela época, o doutor Tarcísio já queria colocar esse o projeto inclusive foi para a Câmara, tem cópia lá, vocês podem até pesquisar isso aí. Eu nem queria tocar nesse assunto pelo respeito que eu tenho pelo doutor Tarcísio. Mas senão, quando a gente se cala, né, com o que as pessoas falam, acaba que eu já sofri demais com mentiras na campanha passada. Né? Inclusive o doutor Tarcísio esteve no palanque do Cezinha, né, prefeito atual, deu muita força, deu muito apoio.
Eu, na época, com as pessoas não interpretavam daquela forma. Eu acho que hoje, né, o doutor Tarcísio, eu tenho certeza que está aí ainda com a população, né, aguardando as melhorias que foram propagadas durante a campanha. Então são coisas que aconteceram, não queria tocar, mas como meu nome foi mencionado, eu não posso deixar de estar falando isso, entendeu, Marcos? Tá certo. Bom, o site Mídia Mineira, a gente sempre coloca o dedo na ferida, a gente não tem medo de perguntar. Então, a gente sabe que teve uma exposição em Sereno, que você estava presente também, junto com o deputado Rodrigo de Castro. E antes de vocês chegarem lá, houve um desabafo do prefeito Cezinha. Inclusive ele disse que quando ele foi candidato, que ele perdeu a eleição, que ele não ficou dando pitaco no governo de ninguém, que ele foi lá pro Flamenguinho e tal, e que agora tanto você quanto o ex-prefeito Dr. Tarcísio fica dando pitaco no governo dele. Como é que você vê essa declaração aí? Ô Marco, eu vejo assim uma declaração de desespero, né? Eu queria que o prefeito tivesse ido abrir a exposição de Sereno, levando obras, levando coisas atrativas para o distrito, né? O distrito de Sereno, que eu quero mandar um abraço aí pro Jaiminho, meu primo, pra Madalena, né? Para todos que estão presentes. O Fernandinho, que foi um grande vereador, deu grande contribuição. Porque Sereno, se eu estivesse subindo, Maurílio, no palanque da exposição de Sereno, eu estaria, né, lembrando da população da conquista que foi o Quilombo dos Palmares, quando nós assumimos, inclusive a canalização que nós fizemos lá em cima. Estaria falando do parque de exposição, da reforma da estação, hoje do centro do CREAS, inclusive com a academia, da rua Marcelino Lobo, que muitos prometeram e não foi concretizado, das estradas rurais que foram patroladas e cascalhadas, quantas pontes foram construídas. Então, de deixar bem claro que eu queria, aguardava ansioso, inclusive. Eu vejo que faltou um desrespeito aí com o caso, principalmente de uma autoridade presente, prestigiando o Distrito de Sereno, como deputado Rodrigo. Certo. Então, nesse caso aí, a gente vê que realmente hoje em dia, não só Cataguases, mas todas as prefeituras têm passado problemas, né? E o governo de Minas até hoje não conseguiu mandar nada acredito para quase nenhuma prefeitura. Talvez assinou um convênio agora lá em Juiz de Fora para terminar o hospital. Algumas coisas pontuais que já inclusive tem que parabenizar o governo de Minas, o Pimentel, que ontem deu uma declaração no jornal Hoje em Dia, Marcos, falando que as viagens, né, do ex-governador Aécio Neves foram viagens todas normais, organizadas, tudo do que a lei exige. Ontem eu publiquei no meu Facebook, as pessoas podem entrar, observar. Gostei da maturidade dele ter feito isso aí, tem que parabenizar. E dizer também, Marcos, da questão, a única coisa exigência, eu, por exemplo, estou na educação. Nós tínhamos um prêmio de produtividade que também, além dessas conquistas, que nós da educação estamos aguardando, ansiosos. Será que é porque o governo de Minas foi ruim, que os professores não querem concluir? Não, de forma alguma. Porque ele também sabe que quando entra lá, as dificuldades são muito grandes, inclusive a dificuldade que o país vive. Eu tenho certeza que ele queria já estar pagando para nós, professores, o prêmio de produtividade que nós aguardamos ansiosos. Então, além das obras, tem isso que é uma coisa que já é pactuado dentro da avaliação de desempenho e tudo dos educadores, que a gente aguarda também. Certo. Bom, William, mesmo não sendo oficial, mas é público e notório que você é pré-candidato, provavelmente vai ser candidato a prefeito na próxima eleição, né? Não é, apesar de ser extraoficial. E a gente traz aqui, inclusive, Marcos, aproveitando o seu programa, que muitas das vezes são fatos aí. Inclusive, eu estava conversando ontem com um candidato a vereador, que um grupo político chegou a perder e falou assim, não, o candidato a vereador achava que ele ia trazer, não, nós temos uma proposta, vamos trabalhar e vamos desempenhar a melhor forma possível um projeto para Cataguases. Falou, não, nós vamos fazer uma campanha para voltar, igual a passada nós fizemos, de batendo o ilha o tempo todo, E eu fiquei feliz que a população de Cataguases hoje já viu o que ela sofreu acreditando nas mentiras. Essas mesmas pessoas não vão ter condição de voltar com as mesmas armas, com as mesmas mentiras. Inclusive, quando dizia, Maurílio, que hoje foi comprado pelo Dr. Uds, a Casa dos Quirinos, que na época da eleição eu que era dono daquela Casa dos Quirinos, que eu tinha comprado por 2 milhões. Eu falei, palavra tem poder, né? Quem sabe um dia eu vou conseguir comprar aquela casa, né? Quando dizia há pouco tempo agora, Marco, que eu estava inelegível, que eu não poderia ser candidato, as minhas contas foram todas aprovadas sem ressalva. Então nós vamos ter muito tempo, Marco, inclusive, para tentar desmentir as mentiras que são colocadas. Mas nós vamos vir com uma campanha
apresentando soluções para os problemas da cidade. Nós vamos vir Então, é com a sobre isso que eu campanha, quero falar. inclusive com o legado histórico do que nós já conquistamos. E Maurílio, quando as pessoas pagam em dia, quando as pessoas realizam aquilo que prometeram, eu tenho certeza, com credibilidade, as coisas são diferentes. E eu tenho certeza que outros grupos virão para falar mal de mim, tentar denegrir a minha imagem como pessoa, como cidadão, como pai de família. Por que isso? Não tem outra arma, né? Porque as pessoas estão aí o tempo todo para trazer melhorias para a cidade. Nós temos um prefeito aqui que outras pessoas que estavam no palanque com eles prometeram, foram avalizadores dele. Prometeram juntos. E hoje deveriam estar indo buscar recursos em Belo Horizonte, em Brasília, né, Marcos? Ou com dificuldade. E não conseguiram concretizar. Então, como eles não têm nada para provar do que foi feito por eles, do que foi conquistado por eles, eles não têm outra alternativa a não ser tentar Mas me denegrir e falar mal de mim. Eu queria tocar num ponto também o seguinte: a gente sabe que existem alguns problemas em Cataguases hoje, pontuais, que é a questão do plano diretor que não é revisado, licitação de ônibus, plano de mobilidade urbana. Se você voltar para prefeito, digamos que confirme lá que você ganhe, venceu, o William é o novo prefeito, como é que você vai tratar esses assuntos? Ô Marcos, eu acho que quando acabar a eleição, acaba a disputa política, nós temos que pensar em Cataguases. Eu acho que ouvindo todas as lideranças, eu não sou detentor de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, mas eu acho que tem que ter iniciativa, tem que regaçar as mangas e temos até polêmicas, nós temos que colocar para poder discutir, para aprovar. Mesmo sendo contra a minha vontade, muitas das vezes, do meu pensamento, mas nós temos que acatar a democracia, que é a maioria, e o que for melhor para Cataguases. Porque eu posso achar que uma coisa para mim é maravilhosa, Maurílio, mas para a população não é. Os dados estatísticos, os indicadores, com técnicos apresentando planilhas, é que vai dar o direcionamento, o eixo para nós, do melhor caminho de seguir para o Cataguases. Mas o plano diretor, no caso, que ele teria 5 anos para ser revisado, ele de 2006, ele já ultrapassou esse prazo. Na época que você era prefeito não deu tempo, agora o Cezinha também não está fazendo. E você acha que se você ganhar para prefeito, vai ter como revisar esse plano? Vai ter, isso aí é uma das propostas que nós vamos apresentar, e muito mais maduro também, Marco, dizer para você que eu tenho experiência como diretor de escola bem sucedida, né? O pessoal fala que não, mas na sua frente, Maurílio, quando eu peguei a escola em torno de 600 alunos, entreguei ela em torno de 1.800 alunos, eu estive na frente da regional, que me deu uma bagagem muito grande para conhecer a questão da saúde mental, né, da atenção hoje primária. Hoje você sabe muito mais sobre saúde do que quando era prefeito. E a visão de administração como prefeito. Então eu fico feliz que a contribuição minha hoje, eu me considero muito mais maduro, até quando eu fui prefeito em Cataguases. Alguns erros que às vezes, que não foi 100% perfeito não, até alguns erros que às vezes eu cheguei a cometer, Maurílio, hoje eu tenho muito mais experiência para poder não repetir. Isso que eu queria dizer para você. Você concorda que todas as administrações, seja de qual prefeito for, você não acha que elas são passíveis também de algumas falhas? Acho, e temos que reconhecer isso. Mas eu fico muito feliz, Maurílio. Uma, por exemplo, das conquistas que eu vou voltar a refrisar. Que uma das conquistas importantes, é importante a mobilidade urbana, o plano diretor, tudo isso. Mas tem coisas que são prioridades também, Marcos. Que, por exemplo, a responsabilidade de cumprir o recurso da contrapartida do município, o prazo estabelecido certo e concluído do pagamento em dia. Isso aí foi uma coisa de um legado do nosso município que ninguém pode deixar de dizer. O pagamento em dia dos funcionários foi um grande legado. Se nós observarmos aí os grandes eventos que nós tínhamos na cidade aí, das festas do aniversário da cidade, não só isso, mas também eventos como gospel na nossa praça, né, que trazia pessoas de várias cidades que participavam conosco. Tá certo. William, eu quero te agradecer por ter participado com a gente aqui. Nós vamos ter que fazer o nosso intervalo e você, infelizmente, não vai poder continuar com a gente, mas a gente espera que outras vezes você possa estar aqui conosco. Muito obrigado mais uma vez, Marcos Gama, por estar com você aqui. Você é um cara que conversa franca aqui, que coloca, como diz a gente, na parede mesmo, mas a gente fica feliz que é transparente o seu trabalho, é sério, e você tem que vir aqui perguntar para nós aquilo que as pessoas querem ouvir de nós mesmo. Quero te agradecer essa oportunidade, o Maurílio. Eu só queria te perguntar uma coisinha, me permite, Marco Gama? Você, William, esse relógio está 3 minutos de andar. Está preparado para enfrentar tudo que vem por aí? Você sabe que não vai ser fácil. A gente sabe que... Pelo seu caráter, pela sua postura, pelos seus trabalhos, é fácil. Mas você sabe que vai ser acirrada essa campanha.
Você está plenamente consciente que vale a pena. Ô Maurílio, muitas das vezes não só, a gente não pode fugir à luta, né? Eu vejo que o momento que o município atravessa, nós precisamos resgatar, né, a imagem do município, com muita seriedade, com muita competência, e mais do que a campanha eleitoral, a responsabilidade vai ser maior. Nós, né, irmão, depois tiver a oportunidade de voltar novamente a assumir a frente do município, com os problemas enfrentados, principalmente hoje colocado uma dívida que o município atravessa em torno de 12 milhões. Então tem que ter muita seriedade, muita transparência, muita visão, e vão precisar aí da ajuda de todas as pessoas. E muitas boas alianças também, né? E coisas com muita concreto. E eu vejo... Só para encerrar, você tem possibilidade de conseguir verbas, mesmo com o governo estadual e federal, de outro partido? Que é uma das coisas que vão falar na campanha, vai ser isso. Dizer que, inclusive, o nosso elenco aí de alianças, Marcos, vão ter pessoas que são da base do governo federal, base do governo estadual, e o que nós vamos poder dar de resposta, que hoje o governo municipal é da base do governo federal e do governo municipal. E o que tem vindo para Cataguases? Então nós temos aí para mostrar para as pessoas que falta capacidade de desenvolver grandes projetos e responsabilidade de cumprir as contrapartidas. Tá certo. Boa sorte para você. Eu deixei, por exemplo, 2 obras aí que foram conquistadas até do governo federal, que foi a UPA e a creche do Matador. E foram obras deixadas por mim. E aí é uma pergunta que eu deixo lá: por que essas obras não foram dado andamento nelas ainda? Verdade. Bom, muito desejando obrigado. Boa sorte para você, muita saúde para você, que você continue com esse jeito simples, né? Com essa jeito simples de ser, mesmo sabendo da sua, né, das suas grandes responsabilidades, mas você sempre é uma pessoa simples. O seu pai, uma pessoa maravilhosa, um amigo que eu fiz, que eu tenho um carinho muito grande por ele, e tudo de bom para você, cara. Que você realmente possa fazer aquilo que você sabe, né? Que é administrar. Obrigado. Isso aí, vamos ao intervalo, então daqui a pouquinho já volto. Termina aqui Mídia Mineira em Debate. Mídia Mineira em Debate.